sejam muito bem-vindos ao Coragem Inabalável Cast, um programa onde damos voz e protagonismo para as pessoas que, assim como eu, acreditam que histórias conectam com histórias e, através dessas histórias, podemos contribuir com o mundo e com pessoas melhores. E hoje, no nosso programa, temos uma líder visionária no campo da tecnologia e inovação, com uma carreira destacada na IBM e agora à frente da LPA Consultoria e Mobile. Ela redefine o futuro do empreendedorismo. Ela é uma fonte de inspiração, como vice-presidente do Conselho do Instituto Êxito Latino-Americano e uma voz influente na indústria através de suas colunas e palestras. Prepare-se para uma conversa inspiradora com uma das mentes mais brilhantes do nosso tempo. Lilian Primo, é um prazer recebê-la aqui, querida. Muito obrigado. O prazer é meu, Marcelo. Um prazer enorme estar aqui nessa conversa, onde a gente vai justamente falar sobre empreendedorismo, né? Conversar e levar o conteúdo para esse público. Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Fiquei muito feliz quando você aceitou meu convite de poder estar aqui. Lilian, você já é muito famosa, todo mundo te conhece, mas dá um alô para o pessoal, fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecer. Gentileza sua pelo famosa. Bom, Lilian Primo Albuquerque, eu me defino como uma pessoa em transformação. Uma pessoa que está sempre buscando seu melhor a cada dia, evoluir. Eu venho de uma carreira de tecnologia, trabalhei por mais de 15 anos numa multinacional de tecnologia IBM, como você bem colocou. Passei a ser uma empreendedora empresarial, porque eu sempre fui empreendedora onde eu trabalhei, na IBM por mais de 9 posições, quase 16 anos atuando por lá. Uau! E passei a entrar no mercado de mobilidade elétrica, foi o meu primeiro investimento em startup. Passei a abrir uma consultoria, a LPA Consultoria, onde eu tenho serviços de mentoria, consultoria, conselhos empresariais, colunas, palestras, mentorias. Inclusive, eu tenho o meu método LPA, tenho infoprodutos online, que envolve o método da startup ao equity. E também fui me conectando cada vez mais com esse mercado empreendedor. Hoje eu sou head de empreendedorismo e startups na ANEFAC, onde eu fui por um período vice-presidente de tecnologia, foram 4 anos e agora no 5º como head de startups. Atuo realmente no conselho do Instituto Êxito de Empreendedorismo como vice-presidente do conselho consultivo. Atuo em conselhos de startups, invisto em startups. Mas eu falo que a Lilian é uma pessoa que está ali para transformar, para viver, para aproveitar a jornada da vida, para aproveitar os momentos e levar um pouco disso, deixar esse legado e levar um pouco disso para as pessoas, né? Porque eu também digo que não tem a Lilian pessoal, a Lilian profissional, tem a Lilian. E eu acho que é isso que é gostoso nessa jornada da vida. Eu acho que a gente vai conversar mais sobre isso aqui. Bom demais, eu também tenho essa mesma visão, né? Não tem o eu pessoa, o eu empresário, né? Somos uma coisa só porque amamos o que fazemos no dia a dia, né? Lilian, eu não poderia deixar de falando, eu até me esqueci na apresentação, que temos a honra de termos a participação do Theo aí juntamente conosco. Sim, o Theo tá aqui, tô ansiosa, faz parte, mas eu falo que ele tem que vir no tempo dele, e eu falei para ele, você já tá trabalhando bastante, filho. Quando você nascer, então, você vai trabalhar mais ainda comigo. E faz parte, né? Eu acho que ele sente essa energia da gente estar levando coisas boas, da gente estar transbordando isso, e é um prazer enorme ter ele aqui comigo, e eu acho que é um privilégio que a vida está me dando e que Deus está me presenteando. Uau! Primeiro filho? Primeiro. Parabéns. Lilian, você teve uma carreira incrível, exemplar na IBM, porém, sabemos que essa transição de sair de um negócio ali que você está por muitos anos, que é estável, dizem isso, né, estabilidade, mas eu ouvi esses dias que a estabilidade, a vida estável é só depois que morre, né, porque não tem a vida estável. Mas qual foi o maior desafio que você enfrentou ao transitar da IBM para fundar suas próprias empresas hoje? Excelente pergunta, porque para a gente fazer essa mudança, né, sair de uma empresa, você está trabalhando numa corporação, uma multinacional, com uma carreira de mais de 15 anos. Uau. 9 posições, envolvendo cadeira de liderança, liderei pessoas, fui gerente de pessoas, atuei em vários segmentos. Eu falo que eu rodei a empresa ali como um todo, porque hardware, software e serviços eu passei por todas essas áreas. Fui uma das protagonistas ali que trouxe o tema de inteligência artificial, palestrando sobre inteligência artificial para o ecossistema. E eu fui para o Vale do Silício em 2017,
com mais 5 amigos executivos, éramos 6, eu era a única mulher do meu grupo, nós tiramos férias e fomos. E no Vale eu comecei a ter uma mudança de mindset. Lá eu fui participar do Summit da Singularity University, e lá cada vez mais eu via, a Singularity University é uma universidade que ela foca em trazer soluções das empresas que envolvam tocar 1 billion people, ou seja, 1 bilhão de pessoas. E está muito coligada às ODS, né? A coisas que resolvam os problemas do mundo. E quando eu participei disso, eu falei, nossa, eu preciso ser maior ainda do que eu já estou fazendo, né? E quando eu voltei, eu comecei a fazer parte de board de aceleração de startups. Então, eu fui convidada para fazer parte do board da Genova Empreendedorismo, comecei a fazer mentorias com as startups, a avaliar as startups, me envolvi numa outra área da IBM que envolvia muito o ecossistema de startup, então eu estava muito ligada com a startup. Logo na sequência, depois eu fui para Israel. Fui selecionada por um programa para conhecer o ecossistema de Israel, em 2019. E eu já estava no Instituto Eixo de Empreendedorismo, já conhecia o Janguier Diniz, e fui para o Vale, para o ecossistema de Israel. Lá me conectei mais ainda com isso, com a startup, com esse mindset. E aí chegou um momento que surgiu uma oportunidade de eu investir numa startup, financeiramente. Porque até então eu estava levando meu conteúdo de tecnologia, só meu smart money. E aí depois eu comecei a colocar capital financeiro. E nessa startup eu comecei a fazer ela acontecer, junto com mais 2 sócios. E aí foi quando surgiu a oportunidade ali, a decisão de fazer a mudança e sair da IBM. As coisas aconteceram, eu falei, eu vou sair, vou ficar só 6 meses fora, depois vocês continuam aí o negócio. Que envolvia o segmento de mobilidade elétrica, só que veio a pandemia. E junto com a pandemia, vários desafios. A gente pivotou o modelo N vezes. Ali eu senti na veia o que era ser um empreendedor, o que era sair de uma cadeira de ter uma certa liderança e vir para um segmento onde eu era o dono do que estava acontecendo, de eu encontrar vários desafios, de eu bater na porta de cliente de uma forma como dono e não como um funcionário de uma empresa, por mais que eu tivesse abertura para falar com muitos C-levels. E também entender o modelo de mercado, né? Eu comecei a entender cada vez mais o que era o PMF, o Product Market Fit, se estava fazendo sentido, se não estava. E nisso eu já investia pela Bossa Invest, já tinha sido convidada para fazer parte de um board e colocar capital num fundo de investimento de startups que tinham mulheres. Então, eu estava muito conectada com esse ecossistema. E aí, dali, essa migração foi acontecendo, eu já abri a consultoria, que foi a LPA Consultoria, onde já surgiram várias coisas, já estava com coluna na rádio Nova Brasil FM, já estava colunista na Startup Pig, Empreende, Ed News, e as coisas foram acontecendo. Mas, claro, com base em toda a bagagem que eu tinha e que eu fui construindo ao longo da minha trajetória. E tiveram muitos desafios, inclusive um dos principais desafios foi pivotar cada vez mais o modelo para vir para a consultoria, porque eu tinha muita coisa para entregar no aspecto da consultoria. E aí foi quando eu lancei a minha confraria, eu lancei a minha mentoria, e as coisas foram cada vez mais fluindo. E hoje eu estou muito inserida no investimento de startups. Pela Bossa Invest, eu tenho mais de 80 startups investidas no meu portfólio. Uau! Onde envolvem tanto um pool focado em inteligência artificial, quanto um pool focado em startups que tenham mulheres da liderança. Eu tenho modelos que envolvem crowdfunding também, que é através de plataforma, modelos direto também, que eu faço investimentos direto, onde eu estou ali sem nenhum fundo envolvido. Outros tipos de modelo também através de fundo, que eu gosto muito de ensinar isso, para as pessoas entenderem que tem vários caminhos para se investir em startup, mas que também tem muito risco. Então, eu sempre falo, faça o aporte de até 10% do seu capital em startups. Isso eu aprendi muito com o João Kepler, que é um grande líder nesse segmento. E, claro, você vai fazer os seus outros investimentos em diversos outros segmentos que você tem um risco ali moderado, mas isso está muito relacionado ao perfil do investidor. E desafios foram vários. E aí eu acho que não é só na jornada da transição, né? Acho que os desafios ele também surgiram durante a jornada. Eu sempre vim de um mercado muito machista, eram mais homens, eu sempre me comportei muito bem, não cheguei a ter problemas nenhum, mas assim, tinha eu na mesa. Tinham 10 homens numa mesa, tinha a Lília na mesa. Então, eu gosto muito de engajar e de trazer as mulheres para perto. Um dos motivos de eu entrar e investir em startups que tenham mulheres na liderança, no Pool Ladies. Gosto muito de tecnologia, então também por isso que eu invisto em startups que têm inteligência artificial. E gosto muito de investir em negócios e fazer negócios. Por isso, as outras startups que eu tenho investido e tenho ajudado a tracionar e ajudar no crescimento.
Mas basicamente foi essa transição que aconteceu e eu sigo tocando todas as coisas e vão surgindo novas posições e aos poucos eu vou encaixando o tempo e fazendo elas acontecerem. Uau, muito bom, parabéns. Essa primeira startup que você mencionou foi a Mobile. Foi a Mobile. Mobile. Foi a primeira que eu coloquei cash financeiro. E qual é o papel da Mobile na evolução da mobilidade elétrica, Lilian? Muito interessante, porque assim, a gente, por exemplo, a gente encontra muitos desafios com relação à mobilidade. E um dos principais pilares é justamente olhar a mobilidade como cultura. A gente precisa entender que a mobilidade ela já existe. E de uma forma geral, no contexto global, ela está muito bem posicionada versus o que a gente encontra no Brasil, com relação à mobilidade elétrica. E esse foi um dos desafios que eu também encontrei. Porque muitas coisas funcionavam no mercado europeu, entre outros mercados, e aqui no Brasil a gente encontrou muitas barreiras, principalmente no cenário do poder público, porque a gente não tinha incentivo para que tudo isso acontecesse. Mas fomos pivotando o modelo, atendendo o B2B para continuar preparando cada vez mais se preparando cada vez mais para esse mercado. E essa é uma das dicas que eu sempre trago para as startups, né? Analise bem o seu PMF e o tempo do seu PMF, do seu Product Market Fit, com relação ao seu mercado. E algumas coisas eu fui aprendendo vivendo. E hoje eu já tiro de letra esse tipo de assunto, porque se aprendeu vivendo, né? E eu gosto muito disso, de aprender pela experiência. E a IBM me trouxe muita bagagem para também aprender pela experiência. Então, eu sou muito grata ao tempo que eu passei nessa multinacional. Sou muito grata a tudo que eu estou construindo, pelas empresas que eu tenho e pelos investimentos que eu estou fazendo. E é isso, é trazer a mobilidade como cultura, é transformar, se encaixar no mercado cada vez mais, porque é o futuro. Na verdade, o futuro que já está aqui. Só precisa que o mercado brasileiro se encaixe cada vez mais. Uau! Lilian, hoje você é vice-presidente do Conselho do Instituto Êxito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Instituto e qual é a sua principal meta dentro do Instituto Êxito. Excelente. Bom, primeiro, o Instituto Êxito de Empreendedorismo é uma plataforma, ele foi um instituto criado por vários empresários, um deles Janguier Diniz, Chaim Zayer, John Kepler, Celso Nisquier. O Janguier ele foi o que foi o idealizador, né, desse projeto. E o Instituto ele foi criado para gerar uma plataforma onde a gente tem muitos conteúdos para ajudar no empreendedorismo. Eu entrei logo depois da fundação e eu vi ali realmente um ecossistema de pessoas focadas em quererem fazer essa transformação. Então, o Instituto hoje tem uma plataforma que já tem mais de 1.000 conteúdos gratuitos. Uau. Então, se você quiser acessar, é gratuito. Então, www.institutoexito.com.br. Lá tem palestra, lá tem conteúdos que eu falo que são desde inteligência emocional até inteligência artificial. Porque, por exemplo, tem conteúdos da Heloísa Capelas, que é do Processo Hoffman, até conteúdos de inteligência artificial da própria IBM, que a gente realizou uma parceria, eu realizei uma parceria, a gente levou conteúdos para a plataforma, ou seja, tem de tudo, né? Você trabalha desde a IA, que é o artificial, até o emocional, que é o conteúdo tratado por ela, por Roberto Chiniachique, entre outros nomes que estão dentro do contexto do Instituto Êxito. E no Conselho, a gente busca sempre trabalhar o que a gente pode melhorar. Quais são os passos que a gente consegue fazer para atingir a nossa meta de tocar 1 milhão de alunos, 1 milhão de cadastros ali de pessoas para poderem ter acesso a uma plataforma que é gratuita. Então, existem estratégias de como tocar os convênios, que é uma coisa super importante. Por exemplo, se você tem uma prefeitura, você pode ter acesso aos convênios do Instituto e, por exemplo, ter essa plataforma aí para você barra a sua prefeitura e ter um controle das pessoas, dos alunos que estão acessando. Isso de forma gratuita. Isso que falta as pessoas conhecerem, porque é gratuito. A gente tem uma parceria também com a Unesco, desenvolvemos um projeto enorme com a Unesco, focado em empreendedorismo, tem uma cartilha de empreendedorismo, tem um conteúdo preparado para o professor, um conteúdo preparado para o aluno. A gente já teve um piloto que foi realizado em Bezerros, os alunos foram formados, fizeram seus pitches depois. Ou seja, tem um conteúdo muito rico ali envolvendo empreendedorismo, que está disponível também para as prefeituras, para fazer essa parceria com o Instituto, e também é gratuito. Por quê? O objetivo do Instituto é justamente gerar a transformação. É pegar e transformar o jovem empreendedor para ele empreender na vida dele, para depois ele empreender nos negócios.
E não tem jovem de idade. Janguier muito bem diz, pode ser de 12 a 80 anos, porque para você ser jovem empreendedor, às vezes você saiu da sua empresa, lá, CLT, saiu e você não sabe como ser um empreendedor empresarial. E muitas vezes conteúdos, ferramentas que o próprio Instituto traz podem te ajudar. Incrível. E aqui na descrição do vídeo tem o site do Instituto Êxito para que você também possa usufruir dessas centenas de curso gratuito e dar o primeiro passo para o empreendedorismo. Parabéns por esse trabalho que vocês fazem lá, que eu acompanho um pouquinho de perto também e eu sei que é fantástico. Obrigada. Lilian, você como uma investidora em startup, né? Você investe na Bossa Investimentos, que estão com 80 startups, certo? A Bossa tem mais de 1.700 startups, eu tenho mais de 80, Lilian, dentro do portfólio. Essas 80 é as que você investe dentro da Bossa. Isso. Uau, bom demais. E me fala uma coisa, Lilian, quais os critérios que você usa para escolher em qual startup você irá investir? Perfeito. Vamos separar aqui por algumas partes, tá? Porque existe uma coisa chamada tese. Então, cada fundo tem o seu modelo de tese. Isso é uma coisa importante, você que tem uma startup, tentar entender qual é a tese daquele fundo que você vai buscar captação. Por exemplo, na Bossa, a gente analisa se a startup está num modelo ali pré-seed. Que é o quê? Tem as fases da startup. E também tem um modelo que é uma fase de investimento anjo. Mas a gente olha, nos casos dos pools, que eu faço parte do comitê e que eu invisto, a gente olha o modelo e olha o cenário pré-seed. Então, você pode conseguir um cheque de 100, 200, 300, 400, 500 mil reais, 600 mil reais, depende de quanto qual o teu valuation versus o quanto você está captando ali na startup. Mas a startup ela tem que ter uma rentabilidade mínima, a gente calcula em torno de 30, 40k mensal para poder fazer parte desse modelo de avaliação. Tem que atender a tese, o modelo de negócio está focado em inteligência artificial, está focado em ser o Lades, que o Lades é uma tese a mais aberta, mas que tem que ter uma mulher na liderança, por exemplo, uma diretora, uma das founders, estando ali como uma das mulheres líderes dessa startup. Por exemplo, nesse segmento, eu tenho várias startups que envolvem segmento agro, área da saúde, fitness, porque a gente vê que o modelo de negócio faz sentido. Então, que tem um modelo de negócio que rentabilize, que atenda o mercado, que realmente seja algo que faça a diferença, mas que também, quem são os founders, que é uma das coisas que eu sempre olho, né? Quem são as pessoas que estão por trás dessa startup? Então, esse founder está focado, está 100% focado na startup? Não, ele tem vários empregos e a startup é mais uma coisa que ele está fazendo. Não, peraí. A gente quer alguém que esteja dedicado para atuar na startup. Pelo menos um dos founders tem que estar full time, né? O tempo todo ali atuando. Então, tem vários critérios de avaliação. Depois, essa startup ela faz um cadastro lá com a Bossa, passa por um crivo do analista, todos os dados financeiros são analisados, e aí elas mandam para a gente, a própria Bossa manda para a gente fazer toda essa análise, e aí vai para a board, que eu brinco que é um Shark online, onde a gente faz a validação, escuta o pitch dessa startup e toma a decisão se a gente vai investir ou não. Mas pessoas podem investir com a gente, outras pessoas, não só o nosso board, então a gente convida pessoas para serem co-investidores com a gente nesse board também, nesse pool, e rentabilizarem. Lembrando que um investimento em startup ele pode demorar um período maior, né, para você ter o retorno, porque é um investimento de risco. Qual um período assim, bacana que você experienciou nessas 80? Ótimo. Eu tive startup que em 2 anos a gente teve saída, e o normal são até 10 anos. Até 10 anos? Até 10 anos. Por quê? Na hora que por isso que tem um investimento de risco mesmo. Você tem que colocar o dinheiro ali e saber que ele está sendo administrado. É 100% de risco? Não é 100% de risco, mas é risco mesmo, porque na hora que você coloca o investimento, você não sabe se aquela startup vai dar 100% certo ou não. Porém, por ser um pool, você não tem 100% de risco. Porque você tem uma média. Imagina que num pool você investe lá 100 mil reais. O Marcelo vai lá e fala, vou colocar 100 mil reais aqui. Desses 100 mil reais, pelo menos 12 startups vão estar sendo investidas. E por uma média, o que acontece? Pode ser que 4 startups ali não deem certo, mais 4
deem super certo e outras fiquem ali na média. Então, você tem um retorno de investimento. E versus o que a gente tem histórico da Bolsa, a gente tem retornos de investimento. Inclusive, já tivemos saída nesse pool. Eu já tive tanto em modelo crowdfunding, quanto tive em modelos de startup direta, onde elas tiveram saída, foram vendidas, e a gente teve o retorno do investimento X vezes o valor dessa startup. Porque imagina que a startup ela chega lá valendo 5 milhões. Só que ela vai crescendo, ela recebeu um dinheiro, esse dinheiro é injetado nela, né? E ela contrata pessoas para fazer venda, ela contrata trabalhos de marketing, ela vai investindo nela. Passa-se um ano, poxa, o faturamento dela cresceu. Ela vendeu mais, ela foi evoluindo, ela teve mentoria, ela teve smart money, ela teve conexões com a própria Bossa. Ela não está valendo mais 5 milhões, está valendo 8, está valendo 10. E aí ela vai para uma próxima rodada. Então, aquele dinheiro que você investiu no valor que era 5 milhões, você já está tendo ele num valor que ela está valendo mais. E dependendo de cada mercado, a gente vai tendo crescimento desses múltiplos, né? E essa startup, ela pode realmente ser um ganho grande. O que é interessante, o que a gente gosta de fazer é ter saída no early stage, porque aí o risco é menor. Porque eu não estou esperando a startup ir para um IPO, ou seja, ir para a bolsa, para eu poder ter uma saída. Não, de repente apareceu uma empresa e comprou uma parte dessa startup e a gente pode tomar a decisão de ter a saída nessa compra. Então, ela estava valendo 5 milhões, chegou uma empresa e comprou, ela já está valendo 25. Poxa, então eu tive 5 vezes de ganho em cima do que eu coloquei. Um exemplo. Muito interessante. Então, pelo que eu entendi, o mercado em si, o nicho, não é um critério que pesa tanto. Existem outros critérios que são mais bem avaliados do que o próprio mercado dessa startup. Sim, depende. Isso depende de cada modelo. Por exemplo, para IA é um desafio, porque a gente precisa ver muito a perenidade. Só que a gente está num modelo aqui, startups de inteligência artificial, tem um monte surgindo. Porque a todo momento tem, com a IA generativa, uma série de ferramentas surgindo, uma série de evoluções com a inteligência artificial. Então, a gente tem que ser bem criterioso para fazer a avaliação de qual investir. Quando a gente olha o Ladies, a gente olha muito as founders, porque elas podem pivotar um modelo de negócio e ter uma gestão muito equilibrada. Isso ajuda com que tenha um crescimento. Então, cada uma vai ser um critério. Por exemplo, as que eu invisto direto, eu analiso o custo de oportunidade, mas eu analiso tendência também. O que vai ser lá na frente? Que aí são as Lilian sentadas dentro do fundo. Então, tudo isso você tem que avaliar. Você tem que ver qual que é o termômetro ali. E, claro, eu sempre digo para o investidor construir a sua própria tese para também não ficar extremamente solto. Então, saber algumas coisas ali que ele acha que faz sentido. Por exemplo, eu não gosto de investir em coisas sazonais. Ah, só vende no Natal. Poxa, só vende no Natal? Faz sentido para mim? Meu critério, tá? Também não gosto de investir em modelos em que eu tenho que ser a sócia dentro da operação. Já tive essa experiência. O que eu quero hoje é investir e eu não tenho nenhum liability, nenhuma responsabilidade em cima da empresa. Eu sou a investidora, tenho a participação acionária, mas a responsabilidade é sua. O que eu vou te trazer é insights e quem vai tomar a decisão vai ser você como CEO naquele seu modelo de negócio. E óbvio que eu vou ajudar, vou estar abrindo portas, porque todo o meu interesse é que essa startup cresça. Mas eu não quero ter a responsabilidade dela. Imagina, um monte de startup que a gente investe, saiu um funcionário, abriu um processo e o processo veio para mim, entendeu? Só para entender esse modelo também de como que é ser um anjo investidor. Legal, muito interessante isso. Muito bom mesmo. Lilian, e você como investidora, 80 startups, como empreendedora também, com suas empresas também, você não parou por aí. Você decidiu ajudar outras empresas também através da sua consultoria LPA, se posicionando como uma mentora e ajudando empresas na transformação digital. Fala um pouquinho de como a consultoria LPA ajuda essas outras empresas. Perfeito. É super importante a gente ter sempre um mentor na jornada, né? Sim. A gente estava conversando aqui, você falou, Lilian, você precisava de umas dicas suas aqui, eu também de dicas suas. Essa troca é muito importante. E, por exemplo, o método LPA da Startup ao Equity, eu falo justamente da transição de jornada. Eu trabalho muito o mindset, que é você sair de uma fase e entender que você pode chegar no equity, de uma captação de investimento. Isso é no infoproduto online. Quando eu faço a mentoria,
A minha mentoria é uma mentoria selecionada, então eu coloco no máximo de 10 a 15 pessoas nessa mentoria. Ela dura 3 meses. As pessoas são avaliadas antes, porque eu gero conexões entre elas. Então, por exemplo, a última mentoria, a penúltima, juíza, médico, vários perfis de pessoas que estavam ali querendo trabalhar o cenário empreendedor, mas que não necessariamente eram empreendedores empresariais puramente. E que estavam abrindo seus negócios, mas que já tinham um mindset para ser trabalhado para um mindset startup. Outros são empresários que já têm sua própria startup e que querem alavancar o desenvolvimento dessa startup. Então, nessa mentoria, eu trabalho muito trazendo a necessidade de cada grupo. Então, eles são selecionados e eu trabalho cada grupo. E eu trago também mentores externos, além do meu expertise envolvendo a captação de investimento de startup e o mindset de startup. Então, muito nessa linha da mentoria, eu trabalho esse método LPA, que está sendo muito rico, porque a gente acaba até desenvolvendo oportunidades de negócios entre os alunos, entre o grupo, e projetos novos também acabam saindo do papel. Então, eu envolvo investidores que participam avaliando os pitches finais, envolvo investidores e também mentores externos que são de áreas específicas que ajudam esses alunos, mais focada, não é algo muito aberto, genérico, não. Ela é bem focado no negócio, porque para realmente se ter resultado. Através da consultoria também, da LPA, eu tenho as minhas colunas, coluna Nova Brasil FM, tenho coluna Ned News, Siga Empreenda, Startup, onde eu escrevo também sobre esses conteúdos, blog do Pepita Secretaries Club, blog da ANEFAC, sempre trazendo conteúdos de empreendedorismo, do ecossistema de startup, de tecnologia, e também os investimentos que eu faço pelas startups, algumas coisas são relacionadas junto com o projeto de envolver a consultoria também. E agora, recentemente, também um programa de TV chamado LPA e Você, onde eu trago conteúdo sobre empreendedorismo, engajo as pessoas, trago pessoas para inspirarem, para transformarem esse mercado. E eu gosto muito nesse segmento de o que transformar, né? O que fazer, o que gerar de novo. E agora, recentemente, lancei uma plataforma chamada lpa.academy. Então, se você quiser acessar www.lpa.academy, essa plataforma tem vários conteúdos gratuitos. Então, lá, por exemplo, eu tenho as colunas da rádio da Lilian, as colunas escritas da Lilian, tem os programas de TV na nossa plataforma, tem acesso a cursos de entrada dos nossos conteúdos também na plataforma. Por diversas vezes a gente divulga e-books também para o pessoal que está dentro da plataforma. Por quê? Por que eu gerei uma plataforma? Porque é uma forma de eu centralizar todos os conteúdos que eu tenho e as pessoas aproveitarem mais. Porque senão você entra no Google, digita, vai ter um monte de informação. Quando você entra na lpa.academy, você vai ver tudo organizado, de forma que você consegue ali fazer uma jornada e ter um aprendizado também de empreendedorismo. Sensacional, muito bom. E aqui na descrição desse vídeo também você consegue acessar essa plataforma para você poder acompanhar todos os conteúdos da Lilian. Obrigada. Eu tenho certeza que vai te agregar muito na sua vida como empreendedor do digital ou fora do digital. E lembrando que o acesso da plataforma é gratuito. Olha aí. Então tem muita coisa gratuita lá dentro que você pode consumir. Olha o tanto de benefício que você vai sair desse programa com a Lilian aqui. É o Instituto Êxito, é a lpa.academy, é muita coisa para você se desenvolver como pessoalmente e profissionalmente. Bom demais, Lilian. Lilian, você hoje como uma líder visionária, como a sua formação influenciou o seu estilo de liderança? Muito interessante, porque a minha formação, até como eu cheguei nessa formação, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, eu sempre era uma menina que gostava muito de bicho, muito de animal, de cachorro, gato. E, inclusive, até em casa eu escondia cachorro para poder para cuidar dos animais, quando eu achava cachorro na rua doente. Então, a gente tinha um banheiro no fundo de casa, eu escondia lá, avisava a funcionária de casa, falava, não conta para minha mãe. Eu queria sempre cuidar. Até injeção eu aplicava, criança pequena ainda, sei lá, 10 anos de idade. Mas com 12 eu comecei a estudar informática. E comecei a aprender mais sobre tecnologia, muito nova. Naquela época não tinha supercomputadores que a gente tem agora, era o Pentium 166, não sei se você lembra, mas era... Sim. E aí eu fiz montagem e manutenção, sempre muito engajada nessa área. E quando com 15 anos, 14 para 15 anos, eu tinha concluído uns cursos de informática de uma escola de bairro lá, chamava Desk Informática, e aí a dona da escola falou, olha, vem ser monitora,
porque o professor vai te colocar como monitor e eu te pago para você participar como monitor. Eu falei, tá bom. Eu fui. No que eu cheguei, a dona da escola falou, olha, o professor não veio, você vai ter que dar aula. Então, eu, muito nova, entrei numa sala de aula, comecei a dar aula, com medo mesmo, e porque essa é uma situação que às vezes a gente tem que encarar, mas eu sabia o assunto, porque eu tinha aprendido, e dei aula no horário noturno, todas as pessoas mais velhas, eu muito nova. Terminei de dar aquela aula, quando eu saí, a dona da escola me chamou e falou, olha, você topa mais 8 turmas, o professor não vai vir mais. E ali eu virei professora de informática. E dali eu fui me envolvendo cada vez mais em estudar tecnologia, fiz curso pelo CIE, Central de Integração Empresa-Escola, que é uma dica super importante também para os jovens, que tem muito curso gratuito no CIE também. Fiz cursos por lá, e aí eu ganhei uma bolsa de estudos pela Cisco. Cisco System é uma empresa de tecnologia, focada em tecnologia de redes. Ganhei uma bolsa da Cisco, cada vez mais envolvida em tecnologia. Aí, quando eu terminei o curso da Cisco, me chamaram para ser professora do curso da Cisco, dentro do próprio CIE. E aí, depois, o próprio CIE me chamou para ser professora dos cursos do CIE. E ali foi cada vez mais trazendo esse conteúdo, ensinando, até que foi quando eu tomei a decisão de ir para a linha de estudar tecnologia. Me formei em sistemas de informação, fiz a graduação em sistemas de informação, então segui para a área de tecnologia, entrei na IBM logo no começo, eu estagiária na IBM, atendi na América Latina, e sempre vinham desafios, sempre tinham desafios novos surgindo. E um dos primeiros que eu tive foi na minha entrevista para entrar na IBM, porque era para atender a América Latina, eu já falava inglês e espanhol, porque eu tinha estudado também, eu sempre gostei muito de aprender. E o gerente que me contratou, ele falou, olha, é o seguinte, eu tenho que sair de férias. E eu preciso que você aprenda em um mês o que eu faço para eu poder sair de férias. Mais você um topa? desafio aí. Numa entrevista, atendendo a América Latina. Aí eu peguei e falei, eu topo, mas você me ensina? Eu joguei para ele, porque eu não podia pegar o problema sozinha sem ter alguém para compartilhar. E essa é uma outra dica também. Às vezes as pessoas colocam coisas para você e você tem que saber compartilhar ali aquela situação, porque você às vezes não consegue resolver sozinho, mas se você tem mais alguém junto com você te dando a mão, você consegue fazer acontecer. E ali ele me ensinou. Durante aquele um mês, eu gerei Management System, porque eu sabia bastante sobre pacote Office, participei de reuniões de cadência, atendendo a América Latina falando em espanhol, participei de calls com a China falando em inglês, tinha coisa que eu nem entendia direito, mas sabe quando você falou, uma hora eu vou entender, e eu estava ali participando, e ele saiu de férias por 3 vezes aquele ano, ele tirou 15 dias. Nossa. E foi um aprendizado gigantesco, que eu tive que me permitir. É igual a história de ter ido lá dar aula de informática. Sim. Então, sempre algumas coisas vão surgindo, e assim, mesmo que eu tenha medo, se eu entendo que eu tenho a capacidade, que isso é uma coisa que as mulheres, às vezes, elas se limitam, se você sabe lá no fundo que você consegue, não se limite, vá. Não deixa o sabotador te pegar. Vá, porque você vai conseguir. Você sabe que você está preparada. A mulher, ela sabe até onde ela consegue chegar. Ela só, às vezes, deixa o sabotador atrapalhar e não pode. Tira ele da frente, manda ele embora. E, nesse aspecto, eu fui lá me desenvolvendo, trabalhando, atendendo a América Latina logo no primeiro ano como estagiária, e depois fui passando por várias posições na IBM, e levando clientes para fora do país, participando de vários eventos internacionais durante toda a trajetória, liderando pessoas, sendo gerente de pessoas, trabalhando por várias áreas. E a formação de sistemas de informação foi muito importante, porque ela me trouxe para uma empresa de tecnologia. E nesse meio tempo também, eu fiz um MBA em Gestão Empresarial Pública e Privada pela FAAP, e eu ganhei uma bolsa de estudos pelo Exército e pela Marinha. Aí você fala, nossa, Lilian, mas o que tem a ver? Vi uma oportunidade. Olha aí. Soube que tinha esse processo seletivo e que eles tinham aberto algumas vagas para quem não era do Exército e da Marinha, desde que a pessoa passasse pela prova e pela entrevista. E fui lá, fiz a prova, a entrevista, passei e segui o processo e fiz a formação na MBA. E depois, quando entrei em mobilidade elétrica, também fiz a primeira formação da Unicamp em mobilidade elétrica, porque eu queria, no mínimo, entender mais esse mercado, já que eu estava investindo nele. E aí, sim, sempre foram surgindo formações, formação como investidora anjo, conhecendo cada vez mais esse ecossistema de startup, de investimento, e eu sempre falo que toda formação ela vem para te agregar, para te ensinar, e a gente está aqui para aprender e evoluir. Exatamente, toda a formação vem para agregar, te ensinar e crescermos, né? Independente da área que for. E
nessa jornada toda empreendedora, Lilian, mesmo antes, quando você ainda na IBM multinacional, você teve várias experiências internacionais. Você citou algumas, Vale do Silício, Israel. Como essas experiências internacionais moldaram a sua visão de negócios? Bom ponto. Eu sempre gostei de tirar férias e estudar. Então, por exemplo, férias, Canadá, fui para estudar, fazer intercâmbio. Vale do Silício, férias, fui para estudar e participar da imersão. O Israel também. Mas também, trabalhando, eu também ia para várias experiências internacionais. Por exemplo, eu fui selecionada para ir para a Índia, representar o Brasil, com mais outros 9 estrangeiros, através de um programa chamado Corporate Service Corps da IBM, que ela mandava algumas pessoas selecionadas no mundo para desenvolver um projeto social com base na capacidade que ela tinha aqui no país. Então, eu fui lá desenvolver um manual operacional, eu fiz um trabalho de consultoria nessa ONG, era uma ONG que ajudava pessoas com HIV, AIDS e DST, fui para campo, entrei em comunidades, e lá foi onde eu desenvolvi, logo no começo, eu estava até no início da carreira, eu tinha por volta de 4 anos na empresa, e ali eu mudei muito, eu aceitei muita coisa. Porque, por exemplo, eu fiquei 1 mês sem comer carne. Naquela época, eu sempre comia carne. Eu fiquei 1 mês sem conseguir comer os alimentos que eu gostava. Eu senti algumas dificuldades em alguns aspectos culturais. Mas em todo momento ali eu fui evoluindo e fui aprendendo. E foi uma experiência muito rica. E outras experiências que eu tive também foi de estar levando clientes e participando de treinamentos também fora, treinamentos de cloud, treinamentos de tecnologia em outros países, levar clientes para outros países, clientes para eventos também. A gente tinha um evento muito legal que chamava Think, que era um evento que acontecia na maioria das vezes em Las Vegas, e a gente levava os clientes também para esses eventos, isso muito focado na área de vendas. Mas eu cheguei a levar 16 C-levels de empresa, CEOs de empresa, gerar agendas de mesa de reunião, trazer outros executivos de fora, que não eram da IBM Brasil e também os da IBM Brasil, para fazer essas agendas, porque eu sempre falava que a gente tinha que cooperar. E muitas vezes as pessoas me questionavam, mas por que você está colocando concorrente sentado com concorrente? Não são concorrentes. Eles podem cooperar entre si. Porque eu não posso só olhar o que um vende e o outro vende. Eu posso olhar o que os dois podem vender juntos. Então, muitas vezes eu era disruptiva em alguns questionamentos, principalmente porque eu trabalhava muito olhando esse ecossistema de como é que a gente conseguia envolver as nossas soluções nos nossos parceiros de negócio e fazer com que os parceiros também se ajudassem. Então, eu tenho fotos em mesas assim, que só tem eu de mulher e estão lá todos e a gente vendo como podemos criar juntos. E o mais interessante de tudo isso é que as relações continuam. Por muitos deles eu ainda tenho contato até hoje, uma relação de respeito, de referência, de estar conectado independente de não ter continuado na multinacional. Excelente. Lilian, você que é da área de tecnologia, vamos falar um pouquinho de IA. Vamos. Quais tendências de IA você vê como mais importante atualmente? IA, gente. IA, primeiro, é um momento que já chegou e que a gente vai ter que se adaptar de qualquer forma. Então, não tem como negar, né? E na hora que a gente olha tendências, eu acho que a gente vai ter tendências constantes ali do que está acontecendo. E está muito mais relacionado a como é que eu vou se encaixar com o que está vindo da inteligência artificial. E como é que eu vou aceitar ela. Porque, por exemplo, você lembra dos desenhos dos Jacksons? Sim. Tinha lá o drone, tinha o robozinho atendendo em casa, tem a robozinha, a vassourinha lá. A vassourinha limpando. Limpando. Tudo isso a gente já tem. Para ter um robô hoje trabalhando do meu lado físico, isso vai acontecer em pouco tempo. A gente já tem hospitais se preparando na China para fazer o atendimento através de robôs. Uau. Então, aliás, acompanhe as minhas colunas de tecnologia no Startup, no Ed News, no Empreenda, que eu sempre trago temas relacionados a isso também, do que está surgindo, né? Hoje, por exemplo, um chatbot pode fazer um atendimento, um chat GPT pode trazer uma série de resoluções envolvendo a revisão de algumas carreiras. Por exemplo, roteirista. O roteirista antes ele demorava muito mais tempo para definir um roteiro. Hoje em dia, com o uso da IA, ele não demora tanto tempo, mas ele tem que ter a percepção de saber qual é a pergunta certa que ele vai fazer, qual é o prompt correto que ele vai colocar. Então, eu acho que a tendência está relacionada a como as pessoas vão se adaptar ao que vier de IA, porque a todo momento vai vir uma coisa nova.
A gente já tem que começar a olhar aqueles filmes futuristas e entender que coisas que foram pensadas lá atrás já podem começar a surgir agora. E muito mais rápido do que a gente imaginava. Até porque os Jacksons, tudo que tinha lá, a previsão era 2030. Já faz tempo tudo que a gente tem com os Jacksons. Com a própria transformação digital, a gente teve uma evolução gigantesca de tudo. Da pandemia, a gente teve uma evolução com a transformação digital. Ou seja, as pessoas se adaptaram muito mais rápido com o uso da tecnologia. Então, o que eu vejo é atendimentos clínicos muito mais ágeis, laudos muito mais rápidos, olhando o aspecto positivo, tá? Porque também a IA ela pode vir, e se não bem usada, pode ser algo negativo também. O mau uso dela através de drones e até mesmo em guerra, se mal colocado, realmente pode ser algo complicado. Então, a mensagem é: sempre use a inteligência artificial para o bem e para as experiências. A forma como as pessoas vão estar utilizando a experiência no negócio, as interações no negócio. Então, acho que a tendência está muito nas experiências, né? Como é que eu vou utilizar a IA? Ela vai me facilitar o meu dia a dia, a minha entrada, a minha chegada nos ambientes, nas empresas, e eu ter ali uma IA me auxiliando. Uau. Lília, e falando de sustentabilidade, como a sustentabilidade se integra às suas iniciativas empresariais? Gosto porque eu gosto de estar conectada com empresas sustentáveis. A própria Dux, que é uma empresa, que é a empresa do meu marido, onde a gente olha muito o segmento de sustentabilidade, que é não emissão de gases e odores, está focada no ESG, é olhar o que a tecnologia vem hoje para poder ajudar dentro do cenário de ESG e principalmente no sustentável, né, no meio ambiente, no environment. E olhar como é que a gente consegue trabalhar com empresas que atuem nesse segmento. Então, eu gosto muito de olhar as startups que estão nesse segmento, que estão ajudando esse segmento, facilitar com que as empresas elas consigam crescer. A própria mobilidade, quando eu comecei, foi justamente pensando, a mobilidade é cultura, mas é sustentável também. A gente não está emitindo CO2 na hora que você coloca um cenário de mobilidade elétrica. Então, é um segmento que eu acredito, é um segmento que falta também desenvolvimento ainda aqui no nosso país, por um cenário socioeconômico e cultural, mas que está aqui e a gente tem que começar a refletir sobre isso. A gente está num cenário de aquecimento global, a gente está num cenário onde a todo momento esse tema está muito falado, mas porque ele já está aqui. Mediante o que aconteceu no Rio Grande do Sul, chuvas, a gente não tem um certo controle do que está acontecendo com as temperaturas. Hoje mesmo, tá? Uma baita chuva forte aqui e é uma chuva que não é tão recorrente nesse período do ano, mas acontece. Mas agora está tendo mais. O meu aniversário do ano passado, por exemplo, todos os anos sempre chovia. Esse ano não choveu, hoje estava calor. Eu falei, como assim? Porque eu estava no inverno. Como é que está mudando, né? Então, a gente tem que se atentar a essas empresas que podem ajudar esse ecossistema. Inclusive, agora acabei até de entrar num outro modelo de investimento, onde também envolve um pouco do cenário de ESG, porque eu acho que é importante a gente focar nessas empresas e ajudar que elas se desenvolvam para poder melhorar o que a gente tem de vida hoje. Muito bom. Lília, você falou um pouquinho do formato da consultoria LPA, mas eu fiquei curioso aqui, qual a abordagem que você utiliza para mentorias para startups? Perfeito. Sempre eu trago a linha de mudança de mindset. Primeiro eu mudo. Eu sinto com você, imagina que você fala, Lília, eu quero desenvolver uma startup. Ou eu tenho uma startup. A gente vai sempre trabalhar e entender que se você tem a mentalidade do que é uma startup. Uau. Porque o mindset ele é o mais importante. Na hora que eu trabalho a sua mentalidade do conceito de uma startup, que é diferente do conceito de uma empresa. Não que uma startup não seja uma empresa, gente. Startup ela é uma empresa. A diferença é que uma startup ela tem um cunho tecnológico e ela tem um produto escalável, que é diferente de um produto escalonável. Escalável, o custo não vai junto. Escalonável, o custo vai junto. Então imagina que abrir franquias é um custo escalonável, porque eu tenho um custo por franquia ali. Estou crescendo, mas eu tenho um custo por franquia. O custo vai junto. O custo vai junto. Quando eu olho um software, um desenvolvimento de um software, um aplicativo, eu não tenho esse custo fixo ali vindo de forma recorrente. Eu tenho um custo
considerado por tipo de usuário, depende de cada modelo. Mas, teoricamente, o custo não vai junto. Então, eu consigo crescer muito mais. Eu consigo levar o meu produto para o Brasil, para fora, de forma global. Depende de como a gente vai desenvolver essa solução, ou de qual que é para onde ela vai, né? E eu também trabalho muito a jornada da startup, né? Tem algumas que a gente trabalha o trabalho do pitch. Eu quero me preparar para um pitch de captação. Não, agora eu quero entender se o meu PMF está fazendo sentido no mercado. Eu preciso conhecer sobre mais segmentos. Então, depende de cada necessidade na hora que a gente faz a mentoria, principalmente mentoria individual, quando eu faço com startups. Eu vou trabalhando a necessidade de cada uma delas. As em grupos, a gente faz um trabalho coletivo e trabalha o mindset primeiro e depois vai trabalhando direcionado com cada grupo. Muito interessante. Eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui pessoas de vários mercados, desde atleta, treinadores comportamentais, empreendedores, pessoas da área de tecnologia, assim como você, startup agora, você é a primeira que eu estou entrevistando, e todos eles sempre trazem essa abordagem de mentalidade. É preparar a mentalidade da pessoa para aquilo que ela busca. Então, não adianta, é tudo sobre pessoas, primeiramente, para que depois o business, o negócio possa se desenvolver. Exatamente, porque a gente tem que trabalhar os nossos CPF. Nosso CPF está bem? Ok, agora vamos trabalhar os CNPJs. E eu digo os CNPJs porque realmente, quando você tem um mindset startup, você começa a pensar de forma escalável até mesmo em vários negócios. Exatamente. Lilian, eu queria que você compartilhasse conosco aqui um momento na sua vida que você sentiu que você precisou muito mesmo desenvolver uma coragem inabalável para que você pudesse superar algum desafio pessoal ou profissional. Gosto muito dessa pergunta porque as pessoas sempre falam, os desafios eles são profissionais. Não, na empresa eu tive tal desafio. E, gente, não tem maior desafio do que os desafios pessoais. Porque são os desafios que a gente não tem controle. E aí eu acho que aí é onde a gente tem que ter uma coragem inabalável e uma fé inabalável. Por 2 momentos o meu pai ele teve um câncer de estômago, onde a gente identificou isso, e eu não tive coragem de contar para ele o que era, porque eu sei que emocionalmente ele ia ficar abalado. E eu peguei os exames dele e comecei a acessar médicos, até pelo LinkedIn, e comecei a fazer consultas com os exames dele. Eu pagava as consultas e ia com os exames dele para eu poder entender o que estava acontecendo. O fato é que, assim, uma cirurgia que teria que acontecer em 7 meses aconteceu em 1 mês e meio. Ele conseguiu retirar o câncer do estômago, fez a religação com o duodeno, tirou 3/4 do estômago e viveu. E eu tive que ter uma coragem de estar ali e de não contar o que era, tanto que ele foi para o processo de cirurgia achando que ele tinha que tirar um carocinho. Eu falava que aquele carocinho ia crescer e era importante que ele tirasse. E enquanto eu não conseguisse aquela cirurgia, eu não dormia. Eu fiquei ali incansável até eu conseguir essa resolução. E, claro, ele ficou super bem, fez a cirurgia. Claro que teve vários contratempos, né? Que isso faz parte. E essa coragem, ela veio. Eu acho que a gente tem que ter essa coragem pelas pessoas que a gente ama. Um outro momento também, ele teve um de intestino. E também através dessas mesmas pessoas que lá atrás me ajudaram, anjos que me ajudaram, que eu acho que ninguém entra na nossa vida por acaso. E com coragem, eu também fui buscando alguns caminhos e graças a Deus, com a fé, ele conseguiu superar mais uma vez. Só o ano passado ele fez 3 cirurgias. E aí, esse ano, a gente pôde comemorar. A gente viajou para a Itália, eu levei eles para a Itália, a gente foi comemorar essa vitória, né? Porque eu acho que a gente também tem que comemorar esses momentos que a gente tá junto. E eu lembro quando eu levei ele, foi no dia 2 de abril, a gente viajou, eu tava com ele na sala VIP do aeroporto, e eu falei, o que você vai fazer? O que você tá achando da viagem? Que você vai fazer agora? Ele só falou assim, não, hoje, você sabe que dia que é hoje? Ele falou dia 2 de abril, foi o dia que eu entrei em sala de cirurgia, eu não sabia. Uau. Eu não tinha comprado a passagem com a data do dia que ele tinha, eu não sabia. E para mim foi uma coisa assim, tão emocionante que eu falei, nossa. Um ano? Fazia 1 ano da primeira cirurgia. Uau. Que ele tinha feito no ano passado. E aí, porque assim, ele fez a cirurgia, ele colocou bolsa de colostomia, ele retirou a bolsa de colostomia, foi tudo, em 1 ano tudo aconteceu. E normalmente demora mais. Só que ele também é um guerreiro.
E na hora que ele falou isso para mim esse ano, eu até me emocionei, que eu falei, nossa, o dia, eu não tinha imaginado quando eu comprei, eu simplesmente olhei o voo, vi o que se encaixava melhor e fiz a compra. Mas como Deus não faz nada por acaso, Amém. e Ele me honrou mais uma vez, estou aqui para agradecer e para dizer que não é só coragem inabalável, é a fé. Uau. A fé tem que estar presente em tudo, em todos os momentos, e tem mais uma aqui. Uau, muito Obrigada. bom. Lilian, você como uma grande mentora, eu costumo sempre dizer que às vezes as pessoas falam, qual o conselho? Não, mentor dá direção, mentor dá uma visão assertiva, um direcionamento que pode mudar totalmente o seu jogo, com uma visão, um insight, uma direção que um mentor pode te dar. Então você como uma grande mentora, qual visão você daria para mulheres aspirantes no campo tecnológico? Muito bom, porque até eu participava muito palestrando também para eventos que tinham mulheres na época que eu trabalhava em TI. E o ser aspirante, né? Você tem que tentar. Eu sempre digo que não importa qual é o local que você está, importa como você se posiciona. Então, muitas vezes eu ia para uma mesa de reunião, para uma sala de reunião, só tinha de mulher. Não vai esperando que algum homem vai levantar para você, porque ele também está no lugar ali como uma pessoa da reunião. Então, pega a sua cadeira, não tem? Puxa uma cadeira, vai em outra sala, puxa uma cadeira e senta na mesa. Não fica com medo, não tem lugar para mim, eu vou sair. Não, puxa. Coloca o seu lugar para você sentar, porque você é uma pessoa profissional como qualquer outra pessoa, independente da sua posição sexual. Então, acho que isso é muito importante, entender que a mulher ela está ali pela capacidade que ela tem. E também, com relação a estudar o mercado de tecnologia, se você gosta, se você entende que é uma coisa que é para você, faça. Não é porque tem muito homem que eu não vou fazer nesse segmento de tecnologia. E outra coisa, a gente tem que olhar o mercado que ele está aqui, está como tendência. O mercado de developers tem um monte de vagas disponíveis para a área de tecnologia, vagas que precisam ser preenchidas independente de serem homens ou mulheres. O que cabe é a capacidade que cada um tem para tocar a posição, para fazer acontecer. E, sem dúvida, você que está aí tem que aproveitar a oportunidade. Uau, muito bom. Se posicione, independente de você ser aspirante ou não, homem ou mulher, se posicione. Puxa a cadeira e sente. É isso mesmo. Lilian, você falou de palco, né, de palestrar. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos no palco. Uma coisa que eu sempre trago para o público que me assiste, que me acompanha, é a importância, porque estar num palco, em grandes palcos, ao lado de grandes palestrantes, me abriram muitas portas, me fizeram me conectar com grandes pessoas incríveis, você é uma delas. Então, eu queria que você trouxesse para o público que está nos assistindo a importância de estar num palco, de poder mandar a sua mensagem para o mundo, poder se conectar com pessoas. Isso é muito importante, você poder transmitir para o outro o que você viveu, o que você conhece, porque a oportunidade de você estar num palco é a oportunidade de transformar muitas pessoas. Uma palestra que eu faço para 10 pessoas, para 1.000 pessoas, para 10.000 pessoas, eu posso estar tocando muita gente. E só de eu saber que eu toquei 5, 10, 15, 20 pessoas ali, eu transformei a vida delas, poxa, já estou deixando um legado aqui extremamente rico. Então, aquele que tem a oportunidade de estar num palco, aproveite essa oportunidade para ser verdadeiro, para ser genuíno no que você está fazendo e para transformar quem está do outro lado. Ou seja, se preocupe na hora que você subir num palco. Eu estou fazendo o melhor? Eu estou entregando o melhor? A Lilian está entregando o melhor dela aqui nesse momento para que as pessoas que estão lá consigam absorver, consigam entender. Eu sempre busco trazer 3 insights ali para as pessoas ficarem com aquela dica ali na mente para poder realmente se desenvolver e transformar. Então, estar num palco é muito importante. E ser genuíno num palco é mais importante ainda. Uau, muito bom, bom demais. E completando as conexões que você irá gerar. A Lilian, eu conheci a Lilian estando num palco, porque tanto eu quanto ela tomamos essa atitude, essa coragem de ir lá, subir no palco e mandar a nossa mensagem, contribuir com as pessoas. E o palco me abriu muitas portas. Diversos participantes que eu trago aqui no podcast foi o palco. E conexões geram transformações. Exatamente. Essa, inclusive, é uma mensagem que eu sempre trago, por isso que eu faço eventos de conexões, a confraria, com empresários. Eu seleciono sempre na mesa quem vai sentar com quem, de uma forma que eles possam fazer negócios, porque as conexões realmente geram transformações.
E a gente está aqui para conectar pessoas que vibram na mesma energia, até porque a ambiência é o que muda a frequência. Com quem você está se relacionando? Quais são as pessoas que estão perto de você? E não que você tenha que abandonar alguém da sua família porque ela é mais simples, não. É diferente. Você tem que apoiar, mas você tem que também se conectar com pessoas que vão te levar para um próximo nível e automaticamente, na hora que você gera essa vibração de prosperidade, você também vai expandir para outras pessoas que você ama. Exatamente, muito bom. Lilian, hoje você com esses diversos papéis que você tem na sua vida hoje, investidora anjo, empreendedora, apresentadora de programa, colunista, palestrante, mentora, agora mãe, esposa, como você equilibra essas responsabilidades pessoais e profissionais? Isso é muito importante, né? Porque ter um parceiro que te apoia é muito importante, que entenda essa sua dinâmica, faz muita diferença. Então, eu agradeço meu marido por entender. Muitas vezes ele manda mensagem para mim: você vai jantar em casa hoje? Porque às vezes a agenda está indo até tarde. Então, ter uma pessoa que te compreenda, isso é muito importante. Mas ser você em casa e ser você no profissional é mais ainda. Porque eu não tenho duas Lílias. Então, por muitas vezes, eu tenho que tomar algumas decisões onde... Agora, a prioridade é o lado pessoal, porque a Lilian precisa focar no lado pessoal. Então, eu paro por muitas vezes e falo, não, o que é prioridade hoje? O que a Lilian tem que fazer hoje? O que é mais importante? Porque urgente, tudo é urgente, a todo momento. Então, eu analiso o que é mais importante para poder equilibrar, porque muitas vezes pode ser que um pratinho ou outro caia, faz parte. O ponto é a gente tomar a decisão de qual é o prato que vai cair ali naquele momento. Porque às vezes não dá para tocar tudo. Mas claro que eu também não fico 8 horas por dia em cada atividade, gente. A gente tem que saber orquestrar ali quais agendas, organizar a sua agenda, ter um planejamento. Eu tenho uma rotina da minha semana, onde eu vou encaixando ali o que é mais importante e vou tomando as decisões de onde eu vou atender, como eu vou atender cada coisa. É semana de gravação? Poxa, eu preciso focar. A gravação não tem como eu ficar fazendo agendas de reunião. Então, eu foco em gravação. Eu preciso fazer conselhos. Conselhos estão todos organizados na agenda ali e eu não posso deixar de fazer acontecer. Também, em alguns momentos, poxa, saúde. A gente também tem que priorizar, né? As consultas, principalmente agora, a todo momento ali eu tenho que priorizar. Essa é a minha prioridade agora. Sim. Inclusive, estou me organizando para ter mais tempo para essa minha prioridade agora. Então, cabe você se planejar. Acho que o planejamento ele é muito importante, mas também não se cobrar tanto. Porque, às vezes, a gente fala, não deu certo. Não deu certo, paciência, como é que você faz para fazer dar certo e bola para frente, não ficar se cobrando muito, porque não vai resolver. Eu sempre sou solve problem, né? Deixa eu focar na solução do problema e aí eu vou tirando as coisas da frente. E como um mestre grande diz que é o Janguier Diniz, ele sempre fala, a gente tem que realizar os nossos sonhos, só que às vezes os nossos sonhos são tão grandes que a gente tem que quebrar eles em sonhos pequenos. E aí eu vou fazendo um, outro, até que a gente vai chegando nos sonhos maiores. Uau, muito interessante isso. E um hobby que você mais gosta? Olha, eu amo andar a cavalo, já faz um tempo que eu não ando, também por questões óbvias, mas eu adoro cavalo, adoro os animais. Um hobby também é curtir as minhas sobrinhas, sempre que eu posso estar fazendo alguma atividade com elas vão lá para casa, é uma coisa que eu me divirto. Sair com a família, eu gosto muito de curtir com a família, adoro viajar. Eu não tenho um único hobby, eu gosto muito de aproveitar os momentos. Mas acho que andar a cavalo é uma coisa que eu amo, assim. Sempre que eu viajo, se tiver, eu gosto de ir, eu me sinto livre, eu me conecto com o animal. Tanto que no meu casamento, na festa de casamento, que foi depois da pandemia, porque eu já tinha casado antes, na pandemia, mas não tinha tido a tal festa, eu entro a cavalo. Uau! E eu entro a cavalo e eu empino com aquela égua. Então as pessoas se surpreendem. Tem vídeo? Tem vídeo. Vamos pôr aí, Fábio, na edição, hein? Vou mandar para vocês. E é uma sensação incrível, porque quando eu treinei por 3 vezes com a égua como empinar, porque eu gosto de andar a cavalo. Só que ela nunca tinha feito um evento, nunca tinha andado na areia. E eu queria entrar com ela. E quando eu cheguei, depois de me arrumar tudo, que ela foi até o local, levaram ela até o local, o guia dela, o dono dela, falou, Lília, não empina, porque ela está muito nervosa.
só entra, que já tá lindo. Eu falei, tá bom. Falei, deixa eu conversar com ela. E aí foi onde a gente se conectou, eu fiquei andando um pouquinho com ela ali na lateral, onde as pessoas não me viam. E aí na hora que a gente entrou na areia, parecia que era uma coisa só. Porque a gente estava conectada. Tava uma e a outra ali, nós vamos fazer acontecer. E parecia que ela sentia. E aí a gente empinou por 3 vezes, tá até no YouTube também o vídeo, mas eu vou mandar para vocês, onde eu tive essa experiência de empinar e realizar esse momento, que eu tinha o sonho de entrar a cavalo. E esse era um grande sonho. Eu tive vários desafios para conseguir esse sonho. Mas eu consegui realizar. E aí eu lembro, meu marido, tem no vídeo, ele super emocionado, porque ele era a única pessoa que sabia, ninguém sabia. E a minha sobrinha sabia, porque ela tinha que, no treino, a minha cachorra tinha que se adaptar com a égua, né? Que ela também entrou na igreja não, na cerimônia, na praia. A Zara também entrou na cerimônia. Então, aí você fala, nossa, esse era um grande sonho seu? Sim. E não é um sonho material, era um sonho de uma experiência. Não é que eu queria ter um jato, eu queria ter um barco. Não, eu queria entrar a cavalo no meu casamento e eu realizei. Então, cada um tem o seu sonho, cada um tem o que quer fazer. E o que importa é o que faz sentido para cada um. O que faz sentido para cada um. Muito bom. Uma viagem inesquecível. E essa última viagem também foi inesquecível, que foi o que eu fui para a Itália com os meus pais. E não só pelo local, que é lindo, tudo, mas por ter proporcionado um momento para eles de terem uma viagem diferente, de conhecerem lugares lindos. Eu lembro do sorriso da minha mãe e do meu pai em Veneza, no Taxi Boat, lá que era uma lancha só pra gente, e eles super contentes que estavam conhecendo aquele lugar lindo. E eu acho que eu sempre viajei muito, mas muitas vezes sozinha, ou também em viagens que eu fiz com meu marido, mas não tinha levado os meus pais para fora do país, eu sempre viajei por aqui. E quando eu levei eles para fora, eu abri um pouco da mentalidade deles, porque eles mesmos não queriam. Para que eu vou para fora do país? E hoje eles já têm uma mentalidade diferente, eles já pensam diferente, eles já pensam em novas viagens. E eu acho que cabe a mim abrir as oportunidades e cada um vai seguindo a sua, mas tá ali, né? Tô te mostrando que é legal isso, e se você quiser, você segue, mas se você não quiser, tudo bem, mas eu tô te mostrando, porque eu vivi, eu sei que é bom. Então, para mim, quando eu faço isso nessas viagens, eu me sinto realizada. Então, essa última eu fiquei muito realizada, mas já tive muitas viagens, sou super grata por vários países, mas essa ela teve um cunho emocional muito grande. Uau, bom demais. Uma indicação de livro. Eu adoro muito vários livros, assim, que eu olho no segmento de startup, mas eu gosto muito de um do João, que fala de Smart Money. Muito bom. O Smart Money ele tem uma visão muito legal. E eu sou uma pessoa de Smart Money, então por isso que eu me identifico muito, porque eu tô toda hora entregando muito mais das startups no meu relacionamento, nas minhas conexões, nas minhas mentorias, não só o investimento financeiro, dinheiro, mas também nesse aspecto de visão, conexão, do smart mesmo, do ser humano, para fazer a atração e o desenvolvimento das empresas. Um excelente livro. Eu aprendi sobre Smart Money lendo esse livro. Legal. Muito bom. Mindset também é um livro muito bom. Mindset. Tem vários que são interessantes. E agora, depois que você ganhar o meu aqui de presente, sim, vai ser mais uma indicação sua. Sem dúvida. Um valor inegociável da Lilian. Confiança e credibilidade não se negociam. Uau. Quem é seu super-herói ou sua super-heroína? Meus pais. São meus super-heróis, são as pessoas que eu amo, que eu
olho como referência. Eles são meus super-heróis. Uau, muito bom. É bem perceptível isso, Lilian. Todas as vezes que você tocou no assunto do seu pai, parece que seu olho brilha mais. A água. Lilian, agora para nós partirmos para o final, o papo está tão gostoso que nós ficaríamos aqui o dia inteiro conversando. Eu queria que você deixasse uma mensagem, mas não só para os nossos telespectadores, nosso público, nossa audiência. Se você tivesse a certeza e a oportunidade de que essa mensagem iria ser para o mundo inteiro, que os 8 bilhões de seres humanos iriam poder ouvir essa mensagem e senti-la, qual mensagem você deixaria? Seja genuíno nas suas atitudes e ame a sua ancestralidade. Ame seu pai, sua mãe, ame seus avós, seus irmãos, sua família, porque a gente está aqui numa jornada de vida, e essa jornada de vida, ela passa. E muitas vezes a gente fica só no profissional, e esquece das pessoas que fazem parte da jornada com a gente e que são o nosso pra quê. Então, deixar um pouco do porquê e olhar o pra quê que eu tô aqui. Então, claro que a gente tem que construir, tem que batalhar, tem que ralar, faço isso todo dia e fico até tarde. Mas se eu puder estar próximo, se eu puder de alguma forma gerar transformação nessas pessoas, para mim é o que importa. Então, descubra o seu pra quê. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser todo mundo, como é para mim, para fazer as coisas acontecerem de uma forma mais feliz e você passar por essa jornada e falar, poxa, eu evoluí como ser humano, fez a diferença para mim. Uau, muito bom. Lilian, agora para nós finalizarmos, deixa suas redes sociais, fala um pouquinho dos próximos passos, dos próximos episódios do programa, para que as pessoas possam te acompanhar. Lembrando que tudo vai estar aqui na descrição para que você possa acompanhar a Lilian também. Legal. Minhas redes sociais, o Instagram, @Lilian_Primo_Albuquerque, LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque. Na nossa plataforma também, lpa.academy, vai ter muito conteúdo para vocês. Acompanhe também o nosso programa, o LPA e Você, então @LPA e Você no Instagram, ou também no YouTube. Estejam conectados comigo, estou sempre ali nas redes sociais, trazendo conteúdo de empreendedorismo, de startups. Eu queria agradecer, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui, de estar colocando a minha voz, de estar compartilhando esse momento aqui com você e, sem dúvida, de estar transformando alguém que está aí desse outro lado, porque é como diz Geraldo Rufino, de coração para coração. Uau, muito bom. Lilian, eu que agradeço pela disponibilidade, por poder estar aqui conosco, contribuindo. Eu mesmo estou saindo daqui dessa poltrona muito maior do que eu sentei aqui, aprendi muito com você. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você ter aceitado nosso convite. Obrigada, gente. Acompanhe a Lilian nas redes sociais, fique ligado nos próximos passos, acesse as plataformas que estão todas aqui, as redes sociais, as plataformas dela, que ela vai te bombardear de muito conteúdo na área de empreendedorismo, mindset também, tecnologia, startup, você já vai sair um investidor, uma investidora das redes dela. Queria agradecer por você estar aqui conosco, por ter investido o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Espero muito que, assim como eu estou saindo muito maior aqui desse episódio, você também esteja saindo também. Se você ainda não nos acompanha aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, porque toda quinta-feira, às 19 horas, eu tenho videoaulas assim como essa. Pode-se dizer que é um mastermind gratuito para você poder crescer muito na sua vida pessoal e profissional. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores oficial aqui, a Náutica Digital, que é esse espaço incrível aqui de gravação aqui em Alphaville. Então acompanha eles aí também nas redes sociais. Você quer gravar seus podcasts, seu programa de TV, seu talk show, seus eventos presenciais, eles vão te servir muito. Queria agradecer também a Cinelabs, que é a nossa produtora aqui de audiovisual, o Fábio Sasso, grande parceiro. Sigam eles aí nas redes sociais, que eles vão agregar muito valor para vocês. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa permanecer no seu coração e te guiar sempre pelas melhores escolhas e pelas melhores decisões. Um beijo grande, te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!